Muito bem, gente. Eu vou dar início, então, à nossa aula aberta de hoje, que é uma aula da disciplina de Sociologia de Administração da Justiça Penal, da especialização em Ciências Penais, da PUC, uma especialização que está na 26ª edição, 26ª turma, e que vai, nesse momento, nessa aula de hoje, o que nós vamos discutir é o tema dessa minha palestra, que é Segurança Pública e Justiça Penal, que é o tema que eu tenho trabalhado já há muito tempo, né, como pesquisador, como já falei até para a turma na semana retrasada, quando nós tivemos a nossa primeira aula. E o que eu vou tentar fazer é apresentar um panorama sobre isso, porque, na verdade, o debate de segurança pública tem sido feito de uma forma e o debate sobre justiça criminal de outra no Brasil, né? Não tem muitos pontos de contato entre essas duas dimensões, mas que têm uma relação direta uma com a outra, né? Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês é que conexões são essas. Quando se discute segurança pública, o que isso tem a ver com justiça penal? Até onde a justiça pode ou tem algum papel na melhoria das condições em termos de segurança, redução de criminalidade, etc. Afinal de contas, qual é o papel do Poder Judiciário nesse âmbito? E, por outro lado, quais são os seus limites? Aquilo que ele não pode fazer e que, portanto, tem que ser pensado a partir de outras perspectivas. Por que essa discussão ela não é tão fácil de fazer, né? A gente tem aqui o Eduardo, né, que vem lá do Canadá, que é um país onde esse debate é levado a sério, porque no Canadá a criminologia existe, a formação em criminologia existe, de graduação, mestrado e doutorado. No Brasil não existe. Não tem criminólogos no Brasil, porque não existe a formação de graduação em criminologia. Existe em alguns lugares agora, muito incipiente, mas historicamente o Brasil não forma criminólogos. No Canadá, eles formam, assim como na Espanha, em alguns outros países. E o que acontece? O criminólogo não é alguém que vai aprender a interpretar leis e aplicar leis a casos concretos. Ele vai estudar a lei, mas ele vai estudar também sociologia, administração, psicologia, para tentar entender o fenômeno criminal na sua totalidade e também a resposta ao delito nas suas várias dimensões, entre as quais a prevenção ao crime, que é uma coisa que no Brasil se discute muito pouco, né? Os policiais no Brasil, eles fazem direito. O policial militar, ele faz direito, o policial civil faz direito, mas nos cursos de direito, quem é que discute polícia? Quem é que discute o que a polícia faz, como ela atua? Porque, na verdade, a atuação da polícia não é uma atuação simplesmente para a aplicação da lei ao caso concreto. É uma atuação muito mais ampla, preventiva, né? E no âmbito da investigação criminal tem toda uma complexidade da produção da prova, né? Nada disso é discutido nas faculdades de direito. A formação jurídica é muito formalista, normativista, e, portanto, nós temos uma lacuna no Brasil para o tratamento dessas questões do ponto de vista acadêmico, para a formação de operadores que teriam que ter um papel dentro dessa relação segurança pública e justiça criminal. Então, gente, a ideia é essa, é desenvolver um pouco essa temática. Agora são 7h30, então mais ou menos 1h30 nós vamos apresentar aí esse conteúdo. E para isso eu vou utilizar alguns slides. Para o pessoal que está no Zoom, temos ali, né, uma plateia de em torno de 10 pessoas que estão assistindo pelo Zoom, mais vocês que estão aqui presentes. Eu queria agradecer a presença de todas e todos. E vou então pedir licença para compartilhar aqui esse material que eu preparei e também para ficar de pé, porque eu prefiro falar em pé, né? Claro, alguém poderia, Laura, apagar... A Laura, poderia apagar essa luz aqui? Opa! É que é tipo assim. Assim tá bom. Pode ser. Isso, gente, porque o foco agora são os slides, né? Como eu disse, o título da apresentação é Segurança Pública e Justiça Penal.
Vamos ver se vai funcionar. Não está funcionando esse... O que aconteceu com ele? É que eu passe, Rodrigo? Não, pode deixar, Laura, obrigado. Eu passo aqui com o mouse. Vamos ver se funciona. Bom, como eu já falei para a turma da especialização e para quase todos vocês que estão aqui presentes, eu desenvolvo essas pesquisas hoje a partir desses dois, digamos, dessas duas plataformas, né? O meu grupo de pesquisa, o GPESC, que já tem 19 anos de existência, dentro do qual eu realizo os meus trabalhos e oriento alunos de graduação, mestrado e doutorado e também de especialização, né? E dentro do grupo já tivemos aí a formação de 15 doutores, mais de 70 mestres, todos eles então têm essa vinculação com esse grupo de pesquisa em políticas públicas de segurança e administração da justiça penal, né? Então o foco do grupo sempre foi essa conexão do debate sobre segurança pública com o debate sobre justiça criminal a partir de uma perspectiva sociológica, que é a minha formação como mestre e doutor em sociologia e desenvolvendo então os meus estudos a partir da sociologia sobre essas duas dimensões. E temos também hoje aqui na escola o Observatório de Segurança Pública da Escola de Direito, né, que é uma coisa relativamente nova, e a ideia é que a Escola de Direito então possa desenvolver a coleta, sistematização e análise de dados que sejam úteis para o debate público a respeito da segurança pública, inclusive incorporando nisso a produção acadêmica de mestres, doutores, né, que estão vinculados também ao Observatório de Segurança Pública da Escola de Direito. Bem, para fazer essa discussão, então, gente, eu acho que o primeiro ponto é a questão da violência. Afinal de contas, o crime é uma coisa importante. Afinal de contas, o Brasil é um país que vive uma situação delicada em matéria de segurança pública, ou tudo isso é coisa da mídia, para criar um problema, para tornar pessoas amedrontadas? O que vocês acham? É um problema real ou é um problema secundário? É um problema imaginário ou é um problema que afeta a vida concreta das pessoas? Ora, o meu ponto de vista é, sim, o crime é algo que afeta a vida das pessoas, diretamente, na sua integridade física, patrimonial, na sua segurança pessoal, portanto, né? A insegurança gera medo, a insegurança gera pânico, gera sentimentos que são nada agradáveis, do ponto de vista, inclusive, das opções políticas que isso acaba representando, né? Então, o meu ponto de partida é esse. Temos que discutir isso. A violência não é uma construção da mídia. A violência é um problema real da vida das pessoas. E aí eu estou falando só de um tipo de criminalidade, né? Mas que já é de uma dimensão bem relevante. Se nós formos discutir, por exemplo, não só os homicídios, mas os feminicídios, as lesões, tudo aquilo que envolve a violência sexual hoje no Brasil, que são crimes que acontecem a toda hora. Crimes contra a criança, crimes de toda ordem, a corrupção. Bem, tudo isso são questões importantes que envolvem a aplicação da lei penal e que, de alguma maneira, não estão bem resolvidas no Brasil. Tudo bom, Vitória? Quer sentar? Eu já vou sair do projeto agora, no projeto. Ah, ok. Seja bem-vindo. Então, gente, para discutir isso, e os alunos de graduação, como a Vitória, que já foram meus alunos, enfim, eu tenho nos últimos semestres usado esse slide aqui para falar disso, né? A participação do Brasil no total de homicídios informados ao NODC, um órgão vinculado às Nações Unidas, nos anos de 2019 e 2020. Não é um dado ainda tão atualizado, estamos já em 2023, mas também não é tão antigo, né? Vejam ali, no ano de 2019, o Brasil representava 15% dos homicídios mundiais, certo? No ano seguinte, 2020, o Brasil representou 20% dos homicídios do mundo. E o Brasil teve, de 2019 para 2020,
uma queda nos homicídios, depois de vários anos de aumento. Sim? Com licença, professor. Quem fala? É Guilherme. Fala, Guilherme. Tudo bem? Boa noite. Boa Só noite. a gravação do áudio tá com um barulho de cascalho. Parece que tá... Ah, tá dando um barulho aqui algumas vezes. Alguém sabe o que é isso? Contínuo? Continua o barulho agora, Guilherme? Não, parou. Parou. Ah, estão dizendo aqui que é um barulho do banheiro que tem aqui ao lado. E é possível. Da descarga do banheiro. Então eu peço desculpas aí pelo problema. Mas Não. Desculpa por interromper a aula. não, sem problema. Então, gente, vejam, né? O Brasil representava 15% e passou a representar 20% dos homicídios no mundo. Mas, enfim, o Brasil é um país grande, populoso. Será que isso não é aceitável? Quanto por cento representa a população brasileira na população mundial? 3%. 20% dos homicídios do mundo estão no Brasil. Tem algum país que tem mais homicídios do que nós nessa proporção aí? Não tem. A China, mais de 1 bilhão de habitantes, não tem tantas mortes. A Índia, também não. Né? Então, ninguém tem mais mortes por ano do que o Brasil. E vejam, eu disse antes, né? O Brasil conseguiu diminuir de 2019 para 2020. Mas o que aconteceu de 2019 para 2020? A pandemia de Covid, isolamento social, redução das taxas de homicídio no mundo inteiro. Não foi só no Brasil. Né? Além disso, tem havido uma queda das taxas de homicídio no mundo. Tem sido registrada em vários países. E o que os pesquisadores dizem é que isso está relacionado com mudanças demográficas. A redução do número de jovens na população geral. E se tem menos jovens, tem menos homicídios, porque quem mata e quem morre geralmente está entre 18 e 29 anos de idade, na sua maioria. Né? Então, como isso está caindo no mundo, mudança demográfica, natalidade, enfim, o Brasil também segue essa tendência e, portanto, há uma pequena queda em algumas circunstâncias. Né? Mas, de qualquer maneira, o Brasil continua tendo um grande problema em relação a esse tema. Né? Bem, aí nós vamos para a discussão de, bem, qual é o problema? Por que o Brasil é tão violento? Uma das questões é, bem, o que acontece com a pessoa que mata no Brasil? Que envolve o percentual de homicídios esclarecidos pela polícia. Primeira questão é essa. Se a pessoa que mata ela vai responder por isso criminalmente, somente se houver uma investigação criminal que aponte a materialidade do crime, e geralmente isso tem, mas que aponte também a autoria. Senão, não há processo, e não há julgamento, e não há condenação. Qual é o percentual de homicídios esclarecidos pela polícia no Brasil? Aqui aparece por região. De maneira geral, aliás, no mundo, né? Percentual de homicídios esclarecidos pela polícia por região do mundo. No mundo inteiro, a taxa é de 63%. Na Europa, 92%. Na Oceania, 74%. Na Ásia, 72%. Na África, 52%. Nós estamos nas Américas. E nas Américas, a taxa, né, o percentual de homicídios esclarecidos pela polícia é de 43%. A fonte é a mesma, o NODC, né, que faz esse levantamento de alguns países, não são todos, mas aí a síntese disso, e aqui o ano é 2016, que é o último ano disponível em relação a esses dados nessa pesquisa que eles fazem, já faz tempo, portanto, né? Talvez as coisas tenham mudado, mas isso diz muito, né? Porque vejam, as Américas, o continente mais violento do mundo, e é o continente onde o esclarecimento de homicídios é o mais baixo. Estados Unidos e América Latina. São países que têm altas taxas de homicídio e cuja taxa de esclarecimento é
baixa. Um problema que é especificamente brasileiro, né? A violência praticada pela polícia, mortes decorrentes de intervenções policiais. Vejam, lá em 2013 eram 2.200 por ano. 2.200 pessoas mortas pela polícia. Eu não estou dizendo que isso está certo, que está errado, porque é preciso esclarecer como se deu essa situação que levou a uma intervenção letal da polícia. Em algumas situações, isso acaba sendo inevitável, né? Mas uma boa polícia que atua com inteligência, prevenção, etc., ela evita isso. Tem várias maneiras de evitar. A morte praticada pela polícia só é legítima numa situação de confronto onde o uso da força seja necessário numa gradação que vai desde a voz de prisão até o uso da violência letal. Tem várias etapas nesse processo, né? Ora, a polícia brasileira, então, em 2013, matava 2.200 pessoas por ano. E esses dados, eles não são muito confiáveis, né? Porque tem muitas mortes que a polícia pratica, mas que não são esclarecidas, que não se sabe quem foi, a pessoa é encontrada morta em algum lugar e não se sabe que foi a polícia que praticou essa morte, né? Mas vejam, em 2014 já fomos para 3.146. Em 2015, 3.300. 2016, 4.200. 2017, 5.100. 2018, 6.000. 2000 em diante, em 18 em diante, ultrapassamos a barreira das 6.000 mortes praticadas pela polícia por ano. Assim como ninguém mata tanto como no Brasil, ninguém mata tanto como a polícia brasileira. Então, ela esclarece pouco os crimes através do inquérito e ela, muitas vezes, pratica essa violência. Se há no Brasil em torno de 50.000 mortes por ano, 6%, 6.000, ou seja, mais de 10%, são praticadas pela polícia, muitas vezes em condições indevidas, ilegais, não esclarecidas e sem responsabilização criminal dos policiais que praticaram essas mortes e que incidem, evidentemente, mais diretamente sobre a população negra, né, que muitas vezes é o alvo das operações policiais, dessas abordagens, enfim, e que leva à letalidade policial. Quem são essas vítimas? Aqui está, né? 99% são homens, 84% eram negros, 43% tinham idade entre 18 e 24 anos de idade, 4,5 vezes mais chance de um negro ser morto pela polícia do que um branco. Ou seja, existe um perfil da letalidade policial que não é, portanto, a população em geral, é muito delimitado dentro dessas características, certo? Isso tem que ser discutido. Por que isso acontece? Por que essas mortes acontecem e o policial ele é visto como alguém que agiu dentro da lei, quando muitas vezes essa letalidade é fora da lei, não poderia ser aceita, né? Lembrando, inclusive, que há pouco tempo, no governo passado, havia uma proposta de excludente de ilicitude. Se o policial mata, ele está sempre certo. Ele nunca está errado e, portanto, ele é sempre inocente. Ele está sempre agindo em legítima defesa. Ora, sabemos que isso é um absurdo, né? Sabemos que essas mortes, muitas vezes, acontecem, inclusive em virtude da corrupção policial, gente. Porque tem policiais corruptos que recebem dinheiro do tráfico, do jogo do bicho. De repente, alguém para de pagar. Bem, vai ter um acerto de contas. Isso acontece. Se a polícia não é controlada, acompanhada, preparada, bem formada, a consequência é essa, né? Então, deixar liberdade para o policial agir, sabemos que não é o caminho para que as coisas aconteçam de forma adequada. Queremos uma boa polícia, mas uma boa polícia depende disso, né? De todo esse processo que envolve procedimentos, protocolos e também controle e responsabilização do policial que atua de forma indevida, inclusive letal, né? Uma outra questão relacionada a essa é a questão das prisões, né? A evolução da população prisional
no Brasil de 2000 a 2019, não mudou muito de lá para cá. Tem um artigo até meu com a Laura, que está para ser publicado, né, Laura, na revista contemporânea da Universidade Federal de São Carlos, discutindo o encarceramento no Rio Grande do Sul, mas com dados nacionais também, a respeito desse cenário, da evolução das taxas no Brasil. Prendemos muito, né? Em torno de 800 mil presos o Brasil tem. Quem prende mais do que nós? Os americanos, 2 milhões, a China tem mais presos do que o Brasil, e depois o Brasil, o terceiro colocado. Em termos relativos, em termos de taxas, o Brasil está lá pela 26ª posição. Então, o Brasil, né, o problema no Brasil não é prender demais, é prender mal. Né? Esse é um primeiro problema, é prender mal. Superlotação carcerária, então tem 2 presos por vaga, tem 800 mil presos para 400 mil vagas no sistema, e essas vagas são muitas vezes, né, em prisões sem condições adequadas. Enfim, o Supremo Tribunal Federal, vocês sabem, declarou inclusive o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Né? Isso é muito complicado, porque se eu estou prendendo alguém, é porque ele agiu contra a lei. Aí o Estado vai agir contra a lei executando a pena. Então, como é que fica a legitimidade do sistema, eticamente falando, né? Isso é muito ruim para a própria ideia de justiça, né? Bom, eu fui contra a lei, mas agora estão sendo contra a lei comigo, me colocando aqui nessas condições e ninguém paga por isso, né? Então, realmente é algo que não funciona. E isso tudo produziu as facções criminais. O PCC surgiu aonde? Nos presídios. Né? O Comando Vermelho surgiu aonde? Nos presídios. Né? Então, más condições carcerárias pioram as condições da segurança pública, isso é óbvio. Né? E mesmo assim tem gente que defende, não vamos investir em prisão. Quem está lá é bandido e tem que ter, né, as consequências do crime são essas, e ponto final. Tem gente que pensa assim aí fora. Né? Claro, isso para a segurança pública é algo muito ruim. Né? E tudo isso, para finalizar esse primeiro tópico, gente, tudo isso nos coloca diante de uma questão, que é o fato de que sociedade violenta, mau funcionamento da polícia, condições carcerárias muito ruins, produziram uma cultura criminal, produziram coletivos criminais, facções criminais, tem uma ideologia. Isso é novidade. Né? Uma coisa era praticar crimes eventualmente, outra coisa era se organizar para vender droga. Né? O PCC coloca as coisas num outro patamar a partir dos anos 90. Ele tem um estatuto. E o estatuto do PCC tem uma ideologia. Ele contém uma ideologia. Qual é essa ideologia? Vamos nos unir. O mundo do crime tem que se unir, por quê? Porque os caras querem nos exterminar. A polícia mata, a prisão trata mal, tortura. Quem vai nos defender? Nós. Vamos nos juntar para nos defender. Né? Nós somos criminosos, mas o sistema, olhem como é corrupto. O sistema não funciona. A polícia mata. A polícia é corrupta. Por que nós não podemos nos organizar? É isso. E funciona. O PCC se tornou uma grande organização criminosa, com braços e ramificações em todo o país e na América Latina. Hoje, a cocaína que vai para a Europa passa por aonde? Pelo PCC. Né? Passa, né, das regiões que produzem, pelo Brasil até os aeroportos da Europa. O PCC faz toda a intermediação desse negócio. Ele é organizado. Mas o que está por trás disso é justamente essa ideologia. Vamos viver do crime porque precisamos fazer alguma coisa que nos traga algum tipo de vantagem frente a um sistema que é corrupto, violento e que nós não podemos confiar nele. Ponto. Né? Recentemente, no Rio de Janeiro, surgiu uma organização criminosa que domina hoje 5 favelas, que é a Irmandade de Israel, né? O povo de Israel, ligado a uma igreja neopentecostal. O líder dessa facção é um pastor.
né? E ele se conectou com essa religiosidade que está lá, as pessoas acreditam naquilo, e ele começou a ver, bom, vale a pena eu me associar com essa fé religiosa. E começou a se organizar dessa forma. Né? E é por isso que eu coloquei ali aqui o livro do Bruno Paes Manso, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI. Existem conexões entre crime e religião. E essas conexões dão a essas facções uma força que elas não tinham, porque agora elas têm um poder que é o poder da fé, né? Movendo essas pessoas em torno dessas crenças, mas que de alguma forma também impulsiona as suas atividades criminais, certo? Porque vejam, as igrejas neopentecostais, elas tinham e têm até hoje muito sucesso na ressocialização de presos, trazer o preso de volta longe do crime. Muitas fazem isso, né? Muitas fazem isso. Só que surgiu agora essa outra coisa, uma tentativa de conectar religião e criminalidade. Facção criminal em nome de uma fé religiosa. Então, nessas favelas, quem é um bandista tem que sair, tem que ir embora. Tá? Quem é católico também não tem lugar, porque elas têm um monopólio, inclusive, da religiosidade nesses locais. Tá? Como é que se lida com isso, pessoal? Quem é que sabe essa resposta? Como é que se lida com uma dinâmica, né, de cultura criminal que é cada vez mais atrativa para uma grande parcela da população brasileira, jovem, moradora de periferia, que está buscando sobreviver e que não tem apoio do Estado, não tem políticas públicas, não tem empresas para garantir a sua inserção e o seu emprego, e tem lá a facção, que tem dinheiro, que tem arma, que tem reconhecimento e que agora tem também uma ideologia que torna ele uma pessoa importante, uma pessoa, né, que está do lado certo da vida errada. Como diz uma outra facção aqui do Rio Grande do Sul, um documento que foi encontrado há uns anos atrás, o lado certo da vida errada. Sim, eu sou bandido, mas eu sou um bandido do lado certo, porque eu faço as coisas certas. Eu tenho uma ética dentro do mundo do crime, e quem tem essa ética é da minha facção, a outra não. Né? Então, bem, as facções aqui em Porto Alegre também têm esse código de ética, que dá a elas uma coesão, uma legitimidade muito grande, e, portanto, toda uma dificuldade, né, de fazer com que alguém que faz parte do grupo seja desconectado. Como é que eu vou tirar a pessoa disso? Ela acredita, ela, né, coloca toda a sua mobilização em torno disso, e depois que ela entrou, ela não pode sair. Né? Eu faço parte desse grupo, agora não, quero sair, quero trabalhar honestamente. Não, agora tu já está dentro e tu não vai mais sair. Então, vejam, é um grande problema. E aí eu volto àquela minha pergunta inicial. Qual é o papel da justiça criminal diante disso? A gente vai conseguir resolver isso prendendo pessoas? Não, a gente chegou nisso prendendo pessoas. Né? Então, tudo bem, o sistema prisional é necessário, a polícia, a justiça. Agora, a solução para o problema, ela talvez não venha daí, porque aí começou o problema, que foi o superencarceramento, a polícia violenta e corrupta, a falta de legitimidade de um Estado que não oferece para as pessoas um mínimo de condições de vida, para que elas busquem os seus sonhos, as suas expectativas e etc. Né? É isso, gente. Esse é o cenário do problema. Não é algo muito agradável. Né? Trabalhar com isso, eu estou trabalhando com isso há 30 anos. Né? As coisas nunca melhoram, elas sempre pioram. Então, não é uma área muito legal de trabalhar. Se eu trabalhasse com saúde pública, bem, no Brasil tem um sistema único de saúde, tem uma série de coisas bonitas. Né? Educação. A alfabetização no Brasil melhorou muito. 30 anos no Brasil tinha muitos analfabetos, hoje tem menos. Tem problemas de qualidade no ensino, enfim, mas é uma área onde se vê as coisas melhorando. Na segurança pública, as melhoras são sempre muito pontuais. Não é, Laura? A Laura está aqui no grupo há quantos anos, Laura?
12 anos. A Laura acompanhou essa última década, né? Já fizemos muita coisa, monitoramos políticas, enfim, mas é sempre esses altos e baixos, né? Nunca se consegue avançar de uma forma sustentada na melhoria desse quadro. Então, esse é um problema que eu gostaria de começar falando dele, né? O segundo tópico dessa minha apresentação é isso que eu estou chamando de uma proposta de abordagem do campo do controle do crime por uma sociologia da administração da justiça penal e da segurança pública, que parte do diagnóstico, do cenário. Tá? Eu ia falar sobre isso na minha primeira aula da especialização, mas as gurias ali tinham um aniversário, começaram a sair, a turma é pequena, então eu acabei, não vou apresentar isso hoje, e deixei para essa nossa aula aberta. Né? Mas esse é o meu foco de pesquisa, né? Digamos, é a construção disso que eu chamo de uma sociologia da administração da justiça penal e da segurança pública. E pouca gente faz isso, pessoal, né? O que me dá algumas vantagens do ponto de vista da minha inserção dentro do campo. Por quê? Porque no Brasil é assim, quem é sociólogo trabalha com violência e polícia, né, Eduardo? Quem é sociólogo olha para violência e polícia. Quem é do direito olha para a justiça, como ela funciona e tal. Como eu faço as duas coisas, eu consigo dialogar com os dois lados. Então, eu estou no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e estou no IBCCRIM, no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que são instituições que tratam das coisas de forma separada. Uma é polícia e sociologia, a outra é justiça e operadores do direito. Mas a gente acaba transitando, o GPESC, né, os pesquisadores do GPESC, acabam transitando nesses dois campos aí, porque eu trato isso como uma coisa que está conectada, que não precisa ser vista de forma apartada e que pode ser vista, portanto, de uma forma... E o caminho para isso qual é? É o da sociologia do direito. Esse foi o caminho pelo qual eu cheguei nisso. É claro, aí eu trouxe criminologia, trouxe a sociologia da violência no Brasil, enfim, mas a sociologia do direito é um caminho importante para chegar aqui, porque para a sociologia do direito, a polícia interessa, quem investiga interessa, a prisão interessa, onde a pena é aplicada interessa, e a sociologia do direito faz isso, historicamente, há muito tempo, e no Brasil, mesmo quando a sociologia não existia enquanto tal, já existia sociologia jurídica. Ou seja, já havia juristas olhando para essas coisas. Como funciona, quantos presos, quantas mortes, né? Isso já se fazia há mais tempo, e por isso é uma área que tem, né, uma certa expertise a respeito dessas questões, que é o que me permitiu chegar aonde eu cheguei como, né, uma agenda de pesquisa. Essa agenda de pesquisa está concretizada nesse livro, Crime, Polícia e Justiça no Brasil, que já tem 9 anos que foi publicado em 2014. São 50 artigos que eu, o Renato Lima e o José Luiz Raton organizamos. Nós convidamos pesquisadores para falarem sobre as suas áreas de pesquisa. Violência contra a mulher, violência policial, criminologia crítica, prevenção à violência, ou seja, 50 temas que são temas-chave nesse debate. Foram discutidos aqui, né, com pesquisadores especialistas em cada tema e que colocaram ao final uma bibliografia de referência. Então, quem está começando, o pessoal da especialização está começando a virar pesquisador, saiu da graduação, esse livro é o caminho, né? Porque ali tem a base. Qual é o tema que eu vou tratar na especialização? Aí vai lá e olha o que diz sobre esse tema, né? Ou seja, ele dá esse panorama geral do debate a respeito dessas coisas. E a partir disso, né, nós então podemos discutir isso que se chama o campo do controle do crime e da justiça penal no Brasil. Um conceito que vem do Garland, que por sua vez vem do Bourdieu, que é a teoria dos campos aplicada a esse campo circunscrito. Né? E é claro, um campo é sempre uma escolha um tanto quanto arbitrária do pesquisador. O que é o campo que ele está discutindo? Né? O campo acadêmico, a universidade, o MEC,
o campo religioso, as igrejas, os fiéis, o campo esportivo, os clubes de futebol, outros clubes, outros esportes, o Ministério dos Esportes, enfim. O campo político, eleições, partidos, instituições eleitorais, enfim. Né? O Garland resolveu trabalhar sobre o campo do controle do crime. E aí, dentro disso, o que cabe? Né? Quando eu estou discutindo o controle do crime, cabe a polícia, cabe o processo penal, cabe a prisão, mas cabe também a teoria criminológica, cabe também a dogmática penal, a política criminal, a segurança privada, as políticas de prevenção ao delito, o tratamento dado à vítima, tudo isso está dentro desse campo. Né? Tudo isso, de alguma forma, conecta esse debate a respeito dos mecanismos de controle do crime. Algumas coisas são feitas do ponto de vista, né, da justiça penal, outras coisas, como a prevenção, são feitas por fora, a segurança privada, enfim. Né? Mas o campo é tudo isso. E o Garland vai discutir isso, o campo do controle, a cultura do controle, enfim, né? Todo o debate que ele faz lá no final dos anos 90, início dos 2000, dizendo, olha, as coisas estão mudando. O monopólio da justiça penal para o tratamento do delito característico do welfarismo penal, ou seja, dos estados de bem-estar social, já não funciona mais, ninguém acredita mais nisso. E por isso cada vez mais cresce a segurança privada, crescem as políticas de prevenção ao crime, e no âmbito da resposta ao delito, cresce o punitivismo, cresce o discurso populista, cresce isso que é o que ele chama de uma resposta expressiva ao crime, que é o aumento de pena, que é o juiz combatente, como diz o Capra, né? Que é o juiz que está lá para combater o crime e etc. Né? São as coisas que aparecem lá no contexto anglo-saxônico, que o Garland estuda, mas que nós temos que pensar, será que no Brasil está acontecendo a mesma coisa? Será que o processo é o mesmo? Né? São as questões que se colocam. Quando nós colocamos esse debate no Brasil, quais são as disputas hoje no campo do controle do crime, eu tenho chamado a atenção para essas três coisas aqui. Tá? Nós temos uma vertente que é a do populismo penal, uma vertente que é a do corporativismo e uma vertente que é o que eu chamo de um reformismo radical ou moderado, ou seja, aqueles que defendem reformas para tentar melhorar as coisas. Tá? O populismo penal são aqueles que defendem o discurso da chamada lei e ordem. Né? Para melhorar as coisas, o problema é a impunidade. Então, eu tenho que prender mais. Eu tenho que tornar as leis mais duras. É a famosa tolerância zero, que vem lá de Nova York, né? Anos 90, enfim. Eu tenho falado sobre isso, né? Tolerância zero, janelas quebradas nas minhas aulas da graduação e pergunto, alguém já ouviu falar nisso? A resposta é não. Por quê? Porque são jovens, de 18 anos, nem sabiam o que era isso. Né? Torres Gêmeas, atentado, nem tinham nascido. Né? Quem é professor tem esse problema, pessoal. A gente começa a ficar velho e aí começa a dar aula e começa a perceber que quem está ali na frente não sabe de nada que aconteceu há 15 anos atrás, porque era uma criança. Né? Mas é assim que as coisas acontecem e o professor serve para isso também, né? Para tentar dar alguma notícia dessa história que nos trouxe até aqui. Né? O populismo penal, então, tem a ver com isso, não é nada novo, vem lá dos anos 80, tolerância zero e etc. Né? O que é o corporativismo, gente? Ora, se não está funcionando bem, cada corporação vai tentar puxar a brasa para o seu assado. Então, a polícia militar quer mais prerrogativas. São Paulo é um exemplo disso, né? Crescimento da polícia militar e perda de espaço da polícia civil. A polícia civil também quer mais poder. E agora, por isso mesmo, todos eles não querem que as guardas municipais sejam reconhecidas como polícia. Tem mais gente que não quer, mas, de qualquer maneira, tem essa visão corporativa. Não, guarda municipal não é polícia. Polícia sou eu, né? Tem isso. Tem a polícia penal, né? Uma nova polícia para cuidar dos presídios, etc. Né?
cada uma vai puxar a brasa para o seu assado, cada uma quer melhor salário, melhores condições de trabalho, e não tem para todo mundo, o cobertor é curto. Os juízes também querem mais dinheiro, mais estrutura, né? Os promotores, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todo mundo quer estrutura, salário, garantias, mas o cobertor é curto, é o Estado que paga, é o imposto, etc. E como é que vai ser? Né? Então, cada um defende o seu. Né? A autoridade policial. Então, a Polícia Civil sempre foi contra o termo circunstanciado dos juizados especiais, porque isso abriu para a Polícia Militar a possibilidade de fazer o registro da ocorrência dos delitos de menor potencial. A Polícia Civil foi contra. Né? Agora, juiz de garantias, os juízes são contra, porque não querem uma outra carreira, enfim, não sabem como é que vai ser. Né? Por isso o Fux segurou isso 2 anos, tá? Porque ele é um representante do corporativismo no STF, da magistratura. Né? Então vejam, isso aqui pesa, porque aqui no corporativismo a questão não é como resolver o problema, a questão é como tornar o problema útil para as minhas demandas corporativas. Né? E o reformismo radical ou moderado? Aí a pergunta é, que reformismo? Quais são as reformas? E a resposta é, ninguém sabe. Né? Se ninguém sabe para onde ir, para onde nós vamos? Para o populismo corporativo. Né? Porque para que reformas aconteçam nesse campo, elas precisam ter um grande consenso político. Muita gente defendendo aquilo. Aí passa. Mas tem consenso hoje no Brasil sobre para onde ir em matéria de segurança, o que fazer com as polícias, né? O que fazer com as drogas, enfim. Não tem consenso para nada, pessoal. Queremos que as polícias militares também possam produzir prova. Bem, essa é uma ideia. Acabar com essa divisão do ciclo. Uma polícia só faz o preventivo, a outra só faz a investigação criminal. Tem força política para aprovar isso no Congresso? Que está dominado por bancadas, inclusive com policiais, e que não querem mexer nos seus interesses corporativos? Não. Né? Então, o horizonte não é muito favorável. Não há hoje no Brasil uma base minimamente sólida para pensar para onde ir. E eu digo isso para vocês, pessoal, inclusive porque, ora, quando nós temos uma perspectiva política mais à direita em matéria de segurança pública, geralmente ela tende a se conectar com o populismo penal. Punitivismo, mais penas, mais polícia, tudo isso. Né? Mas e quando é a esquerda, ou eu até prefiro dizer, o campo democrático que está no governo, ou que está no parlamento? Né? O que ele defende em matéria de segurança pública? O que a esquerda defende sobre isso? Direitos humanos. Vamos defender os direitos humanos. Tudo bem, mas fazer isso como? Qual é o papel da polícia nisso? Qual é o papel das prisões, da justiça? Ninguém sabe. E aí, na prática, isso produz grandes problemas. Exemplo, o estado da Bahia, governado pelo PT há quantos anos? Desde 2007. O estado da Bahia hoje é o mais violento do Brasil. As maiores taxas de homicídio. 11 dos 20 municípios mais violentos no Brasil estão na Bahia. A polícia que mais mata no Brasil é a da Bahia. E o governo é do PT desde 2007. E o que o PT fez? Melhorou? Não. A Veja me entrevistou semana passada para me responder essa questão. Qual é o problema? A minha resposta foi essa. A esquerda não tem uma proposta para a segurança pública. Porque a esquerda está presa em duas coisas. No corporativismo e numa visão ultrapassada de que segurança pública é coisa da direita. E a esquerda não tem proposta para isso. É ou não é verdade? E aí, bem, ou a direita, então, assume e bota para quebrar, é bandido bom é bandido morto, é todo mundo na cadeia, ou é o campo democrático que não tem proposta, e aí fica fazendo o quê? Simplesmente atendendo a interesses corporativos das polícias. Porque se eu não sei o que fazer, a polícia toma conta, porque ela sabe o que fazer. Ela está mais
salário e ela quer fazer o que ela acha que é o certo. Não pode ser a polícia que vai dizer o que é o certo. É o poder político que tem que fazer isso. Mas se o poder político não sabe o que fazer, quem manda é a corporação. Isso é o que acontece hoje no Brasil, na grande maioria dos estados, né, onde essa questão está muito mal resolvida, mas acaba beneficiando algumas pessoas. Né? Todo o contexto de crise, pessoal, ele traz oportunidades. E o corporativismo é quem melhor aproveita as oportunidades no Brasil diante dessa crise da segurança pública e da falta de respostas do sistema político brasileiro. Bem, e como é que nós chegamos nisso? Né? A sociologia brasileira olha para isso já desde os anos 80, podemos dizer. Né? Os anos 80 são o marco de uma virada sociológica no Brasil dentro desse campo da sociologia da violência. O que produziu essa virada, pessoal? Por que a sociologia começou a olhar para isso? Esse livro até é meu, a minha dissertação, né, de mestrado. Agora eu recebi a dissertação do Eduardo, da mesma coleção, né, do IBCCRIM. O meu é o número 13, o dele é o 73. Né? Então, vejam, é uma coleção que publica trabalhos importantes, né, da produção acadêmica brasileira sobre essas temáticas. Né? O meu era sobre informalização da justiça e controle social, foi publicado em 2000, há 23 anos atrás. Mas ele já tratava de questões que vinham lá dos anos 80, juizados especiais que a Constituição vai propor, delitos de menor potencial, toda essa discussão de mediação de conflitos que cresceu muito de lá para cá. A Michelle estuda isso, né? A justiça restaurativa, todo o debate em torno de alternativas ao direito penal, ao sistema penal, enfim, né? O livro da Jaqueline Signoretto, que é a tese de doutorado dela, de 2005, né? A Justiça Perto do Povo, que é um estudo sobre uma experiência de criação dos chamados CICs em São Paulo, Centros Integrados de Cidadania. Na capital do estado, eles criaram nas áreas de periferia locais onde havia poder judiciário, polícia, fazer documento, uma série de serviços públicos que eram reunidos no mesmo prédio. Né? Isso foi um projeto do PSDB em São Paulo de levar a justiça à periferia. E a Jaqueline estuda isso de uma forma detalhada nesse trabalho. E o livro anterior aos nossos, que é o do Roberto Cante de Lima, A Polícia na Cidade do Rio de Janeiro, nos anos 80, ele fez esse trabalho em Harvard, né, sua tese de doutorado, mas olhando para a nossa polícia, que ele conhece muito bem, e estabelecendo ali as bases para todos os trabalhos que de lá para cá olham para isso. Certo? Então, vejam, né, ele é antropólogo do direito, eu também formação jurídica, olhando para o sistema de justiça, a Jaqueline, uma socióloga formada na USP, olhando para essas dimensões empíricas do funcionamento da justiça e da polícia no Brasil. Um dos motivos que levou a essa produção, que passa a ser cada vez mais significativa, foi a crise do pensamento marxista na sociologia brasileira. Até os anos 80, todo mundo era marxista, pessoal, na sociologia. Tinha muito pouca gente que não era vinculada ao materialismo histórico. Né? Dos anos 80 para cá, isso mudou. Né? Houve, né? E talvez eu esteja falando em anos 80, mas talvez o impacto mais importante de questionamento à estrutura teórica marxista tem havido lá dos anos 70 com o Michel Foucault. Né? O Vigiar e Punir, todo aquele debate sobre a prisão, que trouxe uma temática que para o marxismo é uma temática totalmente secundária, preso. Né? Isso vai acabar quando a gente mudar a sociedade nas suas bases econômicas, está tudo resolvido. A polícia vai deixar de ser violenta, as prisões não vai nem ser necessário e está tudo resolvido. Ora, hoje nós sabemos que não é assim, já sabemos disso há bastante tempo. Né? E aí a sociologia começou a olhar para essas coisas. A Julita Lengruber foi lá para o presídio feminino no Rio, né? O
o outro pesquisador lá, o José Ricardo Ramalho, foi para o Carandiru ainda nos anos 70 para olhar para isso, e a partir dos anos 80, bom, aí cresce muito, né, o debate sobre essas questões, rompendo com essa visão economicista, de que a economia explica o resto, que é o marxismo. Né? Ora, não dá para reduzir as questões que envolvem a violência, a segurança e a justiça a uma explicação economicista, né? Uma explicação mecanicista que venha dessa base teórica. Então, isso também foi algo importante. Né? Depois, gente, eu publiquei esse trabalho aqui, que é a minha tese de doutorado, que, na verdade, é de 2003, né? Tendências do controle penal na modernidade periférica, as reformas penais no Brasil e na Argentina na última década. Quando eu estava começando meu doutorado, o Garland publicou A Cultura do Controle, discutindo mais ou menos o que era a minha proposta. É claro, eu não sou o Garland, né? Minha proposta é muito mais modesta, né? O impacto da obra dele bem é gigantesco, mas não deixa de ser alguma coisa interessante para pensar que o que ele estava discutindo no contexto anglo-saxônico, eu estava discutindo na periferia, Brasil e Argentina. Né? Ou seja, mudanças, transformações, a passagem de uma determinada situação para outra, a partir de uma série de indicadores sobre isso que eu busquei nas reformas penais e que ele buscou numa série de outras coisas. Né? Então, esse livro representa um pouco essa síntese de tudo que eu tinha pesquisado até aquele momento, início dos anos 2000, e de lá para cá, esse é o meu programa de pesquisa, minha agenda de pesquisa. Eu continuo trabalhando com isso, olhando para diferentes dimensões dessas tendências do controle penal. Talvez hoje falar em modernidade periférica seja algo superado. Né? Será que ainda é possível falar em centro e periferia no mundo? Né? Tem autores que falam na brasilização do mundo. Então, aquilo que o Brasil tinha de ruim hoje também está lá no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Ou seja, não só nós não nos tornamos modernos, como quem era supostamente moderno está mais perto hoje de situações como a do Brasil, em termos de desigualdade, tratamento seletivo, mau funcionamento das instituições, perda de legitimidade do Estado, uma série de fenômenos que talvez sejam paralelos à queda do socialismo real, à ascensão da globalização, à revolução informacional, todo esse debate que é feito, né, desde os anos 90, 80, né, e que coloca termos como modernidade periférica, pós-modernidade, modernidade tardia, que eu acho que é o adequado para falar desse período, né? E pensar o Brasil como periferia já é uma coisa um pouco difícil. Né? A China era periferia nessa época. Hoje a China é uma potência econômica. Né? O Brasil era periferia, hoje é uma das 10 maiores economias do mundo. E está no G20, está nos BRICS, enfim, as coisas mudaram em muito pouco tempo, em termos econômicos, e isso tem a ver com a globalização e tem a ver, portanto, com toda uma série de fenômenos que têm que ser discutidos. Né? Eu tenho muito pé atrás com quem reduz tudo isso a neoliberalismo. Né? Então, o neoliberalismo causa tudo, explica tudo. Não, calma. Né? O que é isso, neoliberalismo? Quais são as diferentes facetas desse processo de transformação social, econômica, política, cultural? Não é uma coisa só. Né? E não é algo derivado exclusivamente da economia, do enxugamento do Estado, de todas as preocupações com o equilíbrio fiscal, etc. Né? Não é só isso. Tanto é que cada país tem a sua trajetória, inclusive em termos econômicos. Né? Mas esse é o debate, então, que eu procuro fazer e que também, né, foi feito aí pelo Garland, né, e por outros autores, e aí se discute, né, países de modernidade tardia periférica, globalização neoliberal, revolução informacional, queda do socialismo real, altas taxas de delito, que também são algo a ser, né, investigado, e a permanência, no caso brasileiro, de estruturas autoritárias e violentas de controle do crime, tanto estatais quanto não estatais.
né? O Sérgio Adorno está lá falando sobre isso desde os anos 90. A impunidade é alta, e dizer isso é sempre algo polêmico, né? Mas sim, o fato de que nós temos 800 mil presos não significa que o Brasil não é um país da impunidade, porque há muitos crimes que ficam impunes. Crimes graves, homicídios, corrupção, né? Então aí temos problemas de mau funcionamento do sistema. E além disso, né, temos grupos paraestatais, milícias urbanas. Não tem segurança pública, então eu vou vender segurança. Eu não vou vender como uma segurança privada registrada e tal, não. Eu sou um ex-policial aposentado, vou organizar um grupo que vai cobrar das pessoas por segurança. E quem não pagar vai sofrer consequências. E agora, o que é isso? É crime, é segurança, né? Então, uma série de problemas mal resolvidos e que se agravam diante da precariedade das respostas que são dadas a tudo isso. Né? Eu constatei lá na minha pesquisa do final dos anos 90, do meu doutorado, foi punitivismo, inflação penal, sobrecarga do sistema penal, crescimento do encarceramento, etc. Né? Desformalização do processo, com relativização de garantias, informalização da justiça, e aquilo que o Garland chama de medidas reativas e medidas adaptativas. Quando eu estava no meio do doutorado, meu orientador, o Zé Vicente, me diz, esse cara lançou esse livro lá nos Estados Unidos. Como é que eu vou ter acesso a isso? Como é que eu conseguia, naquela época, 2001, um livro lançado nos Estados Unidos? Ou ia lá comprar, e eu não tinha condições de fazer isso naquele momento, ou eu tinha que pedir um xerox do livro pelo Comute, que era um sistema das bibliotecas brasileiras conectados com as bibliotecas mundiais, para que mandassem um xerox do livro. E mandava. Né? Não tinha PDF, pessoal. Né? Isso é recente. E era assim que se fazia. Eu consegui, então, um xerox da obra do Garland e li. Né? E já incorporei, então, na tese essa discussão das medidas reativas e medidas adaptativas, que são diferentes respostas a essa crise. Medidas reativas, quanto maior é o problema, mais eu tento aumentar a dose da minha receita, do meu remédio. É como um antibiótico, né? Então, o problema está grande, eu vou botar mais antibiótico até que ele não funciona mais. Mas, enfim, são as medidas reativas. E as medidas adaptativas, que procuram, então, enxergar bem, existe um problema. O que se faz? Temos que trazer outros remédios. Os remédios tradicionais não estão funcionando. Então, justiça restaurativa, mediação de conflitos, prevenção ao crime nas cidades, novidades nessa área que também são apresentadas a partir aí desse contexto, né? E aí nós vamos pensar sobre isso depois, aí já na década seguinte, nesse trabalho pós-neoliberalismo e penalidade na América do Sul, que é daí sim uma parceria entre vários pesquisadores desse contexto sul-americano que vão tratar disso nos seus países, Argentina, Brasil, Venezuela, Bolívia, Uruguai, né? Por quê? O que nós estamos discutindo aqui nesse trabalho, pessoal? Quando eu terminei o meu doutorado em 2002, defendi início de 2003, o Lula se elegeu presidente da República. Mas junto com o Lula, e antes dele, o Chávez se elegeu presidente da Venezuela. E junto com eles, o Kirchner na Argentina. E a Frente Ampla no Uruguai. E não sei mais quem na Bolívia, no Equador. Ou seja, uma onda vermelha tomou conta da América do Sul. Um continente, um subcontinente dominado por ditaduras militares nos anos 70, democratizado nos anos 80 e 90, mas ainda dominado por partidos de centro, e a esquerda, então, chega ao poder na virada do século. Né? E vai ocupar a maioria desses países aí naquele momento. Então, a nossa pergunta nesse estudo aqui, que é um estudo já de 2015, 2016, a pergunta é: o que mudou com a esquerda agora no governo? O que mudou em matéria de penalidade na América do Sul? Como é que está sendo aplicada a punição?
como é que a polícia está funcionando, como é que a justiça está atuando 10, 12, 15 anos depois de governos de esquerda na América do Sul, que se mantém, se reelegem, enfim, é um momento de crescimento econômico, as commodities começam a valer muito com o crescimento da China, enfim, né? Então esses governos se mantêm. E por isso nós usamos essa denominação pós-neoliberalismo. O que quer dizer isso? É possível sustentar isso, gente, que nós vivemos a partir dessa época um contexto pós-neoliberal? O que vocês acham? É polêmico, né? Porque muitos vão dizer, ó, a esquerda não conseguiu mudar nada porque ela estava comprometida com as políticas neoliberais. Enxugamento do Estado, corte de gastos fiscais, sociais, etc. Né? O que não é verdade. Porque se nós formos olhar para o gasto social no Brasil antes e depois do Lula, a gente vai ver, aumentou. Né? Se a gente for olhar para estatizações, foram interrompidas pela esquerda, que é contra privatizar. Né? Então, claro, uma coisa é o Collor, outra coisa é o Lula, uma coisa é o Menem, outra coisa é o Kirchner. Não é a mesma coisa. Neoliberalismo, do ponto de vista político, é a opção pelo enxugamento, pelo corte, né? E por resolver tudo pelo mercado. Nosso ministro da Fazenda do governo Bolsonaro. Né? O mercado vai resolver tudo. É só deixar ele funcionar. Isso é neoliberalismo. A esquerda não é neoliberal, né, gente? Ela pode até ter que ceder, porque, na verdade, nós estamos num mundo globalizado, o trabalho está globalizado. Então, não adianta eu querer ter direitos trabalhistas no Brasil se a China não paga. Então, a empresa vai para a China. Então, tem coisas que não tem como o governo fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa garantir o equilíbrio da moeda. Veja uma situação da Argentina. Hiperinflação, moeda desvalorizada. Quem vai se eleger presidente? O que vocês acham? Tem aí uma suspeita, né? Que alguém vai se aproveitar disso, é claro, né? Porque se a bagunça é muita, quem se aproveita disso? É um candidato antissistema, que vai dizer, ó, eu vou entrar e vou resolver tudo. Vou dolarizar a economia, vou botar tudo abaixo, se vajam todos, né? É isso que acontece, aconteceu no Brasil, aconteceu em outros lugares também, vai acontecer na Argentina, tá? Lamentavelmente. Mas essa discussão, então, nós fazemos aqui. E o que nós mostramos aqui é cada país tem uma trajetória diferente em matéria de penalidade. O Brasil prende muito, a Venezuela não prende tanto, mas a polícia mata. Então, é um outro caminho, né, para resolver o problema, ou para enfrentar o problema da violência. É um governo que dá para a polícia o poder de resolver por conta própria, certo? Por isso até o Bolsonaro gostava do Chaves, enfim, né, elogiava e queria fazer a mesma coisa no Brasil em relação a isso. Na Argentina, não aumentou o número de presos. Não houve esse mesmo processo que aconteceu no Brasil. No Uruguai, frente ampla, descriminalização, regulação da maconha, né? Outra coisa. Então, vejam, por isso a gente fala, né? Não é o neoliberalismo que explica o que acontece nesses contextos. Cada país tem a sua cultura institucional, tem a sua lógica para lidar com tudo isso do ponto de vista político, e isso não se altera de alguma maneira de um dia para o outro, mas ao mesmo tempo não se resolve por explicações macroestruturais. É preciso olhar para a penalidade na sua concretude, nas suas dimensões históricas e também no momento em que nós estamos analisando cada um desses fenômenos. Né? E logo em seguida nós traduzimos aqui no Brasil esse livro, Para Além da Cultura do Controle, que é uma obra organizada pelo Máximo Sosso, que é o mesmo autor que organizou esse trabalho, que foi o coordenador dessa pesquisa, né? Que é uma obra onde ele reuniu em torno de 20 artigos do mundo inteiro, especialmente do contexto anglo-saxônico, fazendo o balanço do impacto da obra do Garland na cultura do controle 20 anos depois. Né? O que essa obra significa? O que ela tem de positivo e que se mantém e o que ela tinha de fragilidade que pode ser indicada e apontada.
é isso, né? Então, é um livro importante, né, que reatualiza esse debate, traz muitas contribuições ali bastante significativas, ou seja, dentro dessa vertente teórica que eu tenho trabalhado, a gente tem aí um fio de continuidade, né, que vem lá do final dos anos 90, passa pela cultura do controle, passa por esse trabalho aqui e passa também por essa obra desses vários autores, né, e autoras. Então, assim, para quem trabalha comigo, né, ou minhas orientandas que estão aqui, claro, essa bibliografia aqui é uma bibliografia necessária. Eu posso até não concordar com algum deles, enfim, mas é preciso discutir com esses autores os temas que nós estamos trabalhando, né? Porque eles têm, digamos, uma conexão com essa agenda de pesquisa. E isso é importante, né? A gente, hoje em dia, o pesquisador não é isolado, ele está dentro de um grupo. É o orientador, o orientando e os demais que participam, que estão ali interagindo, porque todos estão discutindo a partir de uma mesma base teórica. Isso é importante, né? E o Brasil cresceu muito nesse aspecto. E a partir disso, né, nós fizemos, até eu e a Jaqueline Senhoreto, esse trabalho, o sistema de justiça criminal na perspectiva da antropologia e da sociologia, que é um balanço bibliográfico de 10 anos, 8 anos, de 2010 a 2017, trazendo os trabalhos mais representativos, a maioria deles dessa coleção do Eduardo, minha e tal, do IBCCRIM, que são o trabalho, vamos ver aqui, da Goretti, sobre crime e tortura, sobre como é o tratamento da tortura no sistema de justiça criminal brasileiro. O trabalho da Fernanda Bessetti, minha esposa, sobre a violência contra a mulher e o tratamento dado a ela pela Lei Maria da Penha, punir, proteger e prevenir, que é o título, né, dessa coleção da editora Autografia, lá do Rio de Janeiro, né, onde nós temos publicado também algumas coisas. O trabalho do Marcelo Campos, pela metade, a lei de drogas no Brasil e o seu impacto. Então, ele faz um estudo sobre isso. Justiça restaurativa e abolicionismo penal, do Daniel Achuti, o primeiro pesquisador aqui do grupo a trabalhar com esse tema de uma forma mais consistente, junto com a Rafaela Palamola, que tem esse outro, que é a justiça restaurativa da teoria à prática, que também é um estudo importante sobre esse tema, e o trabalho da Ana Cláudia Cifali sobre as reformas penais no governo Dilma, né, que me ajudou a fazer aquele trabalho publicado na pesquisa ali sobre a América Latina e o pós-neoliberalismo. Aqui eu não vou entrar em detalhes, são alguns resultados da minha pesquisa com o Marcelo Campos sobre ambiguidades das escolhas, a política criminal no Brasil de 89 a 2016, todas as leis aprovadas nesse período, é uma coisa que nós queremos atualizar agora para esse último período aí do governo Bolsonaro, inclusive, né? Então é um trabalho que a gente faz de acompanhamento, e tudo isso nos leva, né, gente? Eu estou chegando aí ao final, já são 8h37, temos aí mais uns 20 minutos, mas essa é uma das minhas sínteses, digamos assim, como conclusão de todo esse percurso. Falar sobre essas coisas do ponto de vista sociológico e a partir da matriz teórica que eu utilizo, significa não apresentar conclusões absolutas, não apresentar conclusões afirmativas e categóricas, deixando de lado justamente a complexidade. Isso é uma coisa importante, né? Então é muito fácil para o pesquisador simplificar as coisas. É isso e acabou, né? E é fácil provar que é. É só pegar alguns dados e ele prova que é. Mas a realidade é sempre algo complexo. Isso é uma lição do pós-marxismo, né? No marxismo a gente resolve tudo simplesmente, né? Simplificadamente. Quando o marxismo entra em crise, bem, podemos até continuar sendo marxistas, mas temos que olhar para o mundo de forma não mais dicotômica. Esse é o grande ponto, né? Não é só branco e preto, burguesia e proletariado. Isso não funciona, né?
E do ponto de vista das reformas penais, da mesma forma, nós temos permanências e inovações. Não é só uma coisa e nem só a outra. Tem os dois lados da moeda. Para onde nós vamos? Não sei. Né? Nós temos uma tendência de permanência. A antropologia olha para isso, a permanência histórica. Ou seja, uma cultura que se mantém ao longo do tempo, apesar das instituições, né, Carol? Isso é uma marca do pensamento antropológico. Eles vão olhar para hoje e para 200 anos atrás e vão dizer, ó, é mais ou menos a mesma coisa. Não mudou muito, a cultura é a mesma. Né? Escravista, autoritária, inquisitiva e etc. O outro lado da balança são as inovações. Os institucionalistas olham para isso. As instituições fazem diferença. Elas mudam a realidade, se elas forem bem administradas. A política faz diferença, essa é a questão. Na antropologia, a política é vista como algo menor. No institucionalismo, bem, tudo são escolhas políticas. A teoria do Garland, a cultura do controle, é uma visão institucionalista. As escolhas políticas fazem diferença. Quando eu aprovo uma nova lei, ela vai ter impacto na vida das pessoas. E ela vai ser aplicada, não como está na lei, mas de alguma forma ela vai ser aplicada. E o papel do pesquisador é discutir isso, é trazer elementos sobre isso. Então, por exemplo, o Uruguai regulamentou a maconha. A Laura foi lá pesquisar como está sendo feito isso no mestrado dela. O que aconteceu a partir dessa regulamentação? É isso. Tá? Porque o que a sociologia jurídica mostra há décadas é que a lei não é igual a como ela é aplicada, o impacto dela sobre a vida social, certo? E por isso é importante, né, trazer elementos, então. Né? E aí, falando em permanências, bem, temos uma cultura jurídica autoritária, né, uma baixa legitimidade social das leis, do direito, do poder judiciário. As reformas são episódicas, são negociadas, são fragmentadas, com baixo impacto no cotidiano do funcionamento da justiça. O peso do conservadorismo e do corporativismo é muito forte na justiça e há muito casuísmo e consequencialismo. Então, a pessoa, um dia ela é abolicionista, no outro dia ela defende o Xandão e as penas de 18 anos para o 8 de janeiro. É isso. Cada caso é um caso. Né? Isso é muito brasileiro em matéria de como lidar com o crime. Crimes são importantes para mim se for para alguma coisa que me interessa. Se não for, abolição. Né? Não precisa disso. Né? Então, casuísmo. Os tribunais são casuístas. Né? O ministro Toffoli tem sido bastante flexível. Né? Uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra. Enfim, né? Essas coisas marcam muito a justiça brasileira. Né? Só que tem o outro lado. Então, bem, eu estou há 30 anos olhando para isso, gente. Se eu olhasse só para aquele lado ali, o copo meio vazio, bom, eu ia fazer outra coisa, ia pescar, né? Ia tentar fazer outra coisa da vida. Mas eu olho para esse lado. Nós temos hoje no Brasil, diferente de quando eu comecei, um campo de pesquisa sobre a administração da justiça nas ciências sociais. Isso é novo. Isso dependeu de financiamento, bolsas, recursos públicos e também da formação de um campo de pesquisa com orientadores, com pesquisadores que vão, né, um orienta o outro, que orienta o outro. Então, o Zé Vicente foi para a USP fazer doutorado, voltou para cá, me orientou. Aí o Eduardo fez direito lá na URGS, foi estudar com o César Alvarez lá na USP, né? E assim as coisas vão. Né? Assim vão se criando essas redes de pesquisa que hoje existem, e isso é uma grande coisa. Só que é muito fácil acabar com isso, é só tirar financiamento. Né? Tira financiamento da pesquisa e acaba com a carreira de professor, acabou a pesquisa. Né? Ser professor no Brasil, pessoal, é muito difícil. Né? O salário é muito baixo comparado com outras carreiras. Então, bons alunos no direito, quem é que vai querer ser professor? O cara vai fazer concurso para juiz, promotor, delegado, né? Porque professor é uma carreira que paga pouco e que não tem garantia e estabilidade, a não ser que faça concurso para federal.
Aí vai para a federal, não tem data show, não tem papel higiênico no banheiro, o prédio está pegando fogo, como pegou essa semana, enfim. Né? Aí vai para uma particular. Bom, todo ano é uma tensão. Será que vai ter demissão? Está diminuindo o número de alunos, né? Então, não é uma carreira muito fácil. Isso dificulta também as coisas, né? E mesmo assim o Brasil tem hoje, né? Graças a mudanças que aconteceram de 88 para cá, um campo universitário muito sólido. Saiu agora um ranking da América Latina, o Brasil tem as melhores universidades da América Latina, né? Não é pouca coisa, isso aí dependeu de muito esforço de muita gente, pessoal. Eu sou de uma geração que já conseguiu acreditar que poderia viver da docência e da pesquisa. E eu tentei fazer isso durante bastante tempo, né? Mas é viável, é possível, embora temos que reconhecer que também há dificuldades, né? Lá no Canadá, né, Eduardo, ser professor é uma coisa muito mais estável, reconhecida, com salário bem mais, né, adequado, digamos assim, para uma vida de classe média. Enfim, nada demais, mas uma vida de classe média. No Brasil é tudo mais complicado, né? A abertura via CNJ para o diálogo com o campo acadêmico. Então, há uma abertura, há uma janela ali, né? O CNJ foi muito importante. Essa semana eu publiquei um artigo junto com a Fernanda e o Capra sobre isso, né? O que mudou na justiça a partir do CNJ em matéria desses temas, e me parece que isso é uma coisa importante. Eu não vou poder aprofundar isso aqui, obviamente, né? Mas tudo isso gerou também um espaço público de debate sobre o funcionamento da justiça e o seu impacto social. Hoje existe uma massa crítica no Brasil. Há 20 anos atrás não existia. A imprensa não tinha capacidade de tratar o problema da segurança pública. Hoje ela tem, porque já tem uma opinião pública melhor formada. Quem construiu isso? Foram esses pesquisadores. Né? Por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública existe há 19 anos, 2006, menos um pouco. Né? Todo ano ele produz o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Durante 2 semanas só se discute isso na mídia. Né? Então, isso qualifica o debate. Dados. Que dados são esses? Aí, bom, o governo vai dizer, não, esses dados não estão corretos. O governo da Bahia agora, não, o Fórum Brasileiro não é sério, porque a Bahia aparece com muita violência. Não, está lá, os dados são oficiais. Né? Durante o governo Bolsonaro, o Fórum não foi chamado para nada, não teve acesso a nada. Né? Bom, o Fórum está aí, o Bolsonaro está numa outra situação. Isso é importante, pessoal. É importante construir esse tipo de ferramenta da sociedade civil, porque isso dá transparência, isso ultrapassa ideologias. Né? Então, não interessa quem é o governo, eu vou estar lá com o dado. Né? E aí o governo vai ter que responder à sociedade sobre isso. Isso é importante. Por isso, o Brasil não entrou numa deriva autoritária e não acabamos com a nossa democracia. É porque a sociedade civil brasileira hoje é sólida. E ela é que segurou a barra da tentativa de golpe e autoritária. O judiciário sozinho não ia conseguir fazer isso, gente. O Xandão sozinho não ia conseguir. Né? Mas tem uma sociedade civil, a imprensa. Qual é o órgão de imprensa que apoiou o golpe? Alguns empresários apoiaram, mas a maioria do campo empresarial não apoiou o golpe. Né? E a sociedade civil, de maneira geral, segurou a barra, porque sabe o que é uma ditadura. Né? E sabe que, por pior que seja a democracia, as coisas podem avançar, porque nós podemos discutir, né, ter transparência, produzir dado e tentar melhorar as coisas. Não é fácil, mas o caminho é esse. Né? Para isso, gente, então, contradizendo o que eu disse lá no início, que a esquerda e o campo democrático não têm uma agenda para a segurança pública, eu estou aqui mostrando isso não é verdade. Essa agenda existe. O problema é convencer as pessoas disso. Né? Mas que a agenda existe, ela existe. O que é isso aqui, pessoal? Agenda de Segurança Cidadã por um Novo Paradigma. Esse aqui foi um trabalho feito por pesquisadores brasileiros em 2017, 2018,
chamados pela Câmara Federal, que tem um setor chamado Centro de Estudos Estratégicos. E eles queriam discutir segurança pública. Nos chamaram pesquisadores do Brasil, né, alguns, para produzir um material que seria a base de uma política de segurança. O que está nisso? Elementos estruturais, reestruturação das polícias, justiça criminal, sistema penitenciário e prevenção à violência com redução de homicídios e políticas setoriais. Está aí. A receita está aí. Talvez ela esteja desatualizada. Isso tem aí já 7, 8 anos, né? Um pouco menos. Mas o material está aí. E ele tem um conteúdo extremamente rico, com muitas coisas que podem ser colocadas em prática e estão sendo colocadas em prática. Então, nem tudo está ruim, gente. Só que, bem, o problema é quem faz isso. Quem vai realmente levar isso adiante? Quem vai convencer os governantes de que eles têm que assumir o seu papel em relação a esse tema? Quem vai lá no Congresso brigar para aprovar as propostas que estão aqui? Tá? Quem vai fazer política de prevenção lá na periferia? Está tudo aqui, né? Do ponto de vista, né, de uma discussão programática, de uma discussão teórica, de uma discussão, mas é uma discussão baseada em pesquisa. Né? Quem fez isso está pesquisando há 30 anos. A Jaqueline Muniz, a Jaqueline Signoretto, né? E outros pesquisadores, o Zé Vicente participou também, né, desse material. E aí chegamos ao tópico final. Qual o papel da justiça penal na redução da violência? Que é o que eu comecei aqui a minha apresentação. Né? Primeiro, temos que reconhecer que nessa área existe uma dicotomia. Todo mundo que estuda acórdãos judiciais sabe disso. Né? Tem os garantistas e tem os punitivistas. Tem acórdãos, né, Michele, onde o cara pega um traficante e diz, ó, se eu não mantiver esse cara na cadeia, em prisão preventiva, o mundo vai cair, né? Porque o tráfico é o culpado de tudo. Então, o sistema tem que ser duro com esse cara que está lá na ponta vendendo cocaína. Né? Não interessa se ele está desarmado, se é primário, se não implica em nenhum tipo de perigo, ele vai ficar preso durante o processo, 1, 2 anos, até que ele seja condenado, enfim. Né? E há o garantismo, que também funciona dentro do campo, né, para manter os princípios do sistema penal, no sentido assim, olha, eu sei que tem violência, eu sei que a situação não é fácil, mas não sou eu como juiz que vou resolver isso. O que eu vou fazer como juiz é julgar esse caso, né, que tem as suas especificidades e tem que ser julgado dentro da lei. Nesse sentido, a decisão do Schietti, do STJ, né, de que a abordagem policial, para que seja válida, tem que haver fundada suspeita, etc., é um grande avanço, porque há uma tentativa, é isso que nós discutimos nesse artigo do Fonte Segura, tentativas do Poder Judiciário avançar para além da decisão do caso concreto, indo para as políticas de segurança, né? Impunidade versus encarceramento em massa. Não há contradição. Tá? Perdemos muito, mas também temos muita impunidade no Brasil. Temos que reconhecer, não dá para ficar dizendo, não, nós punimos demais. Não, tem problemas nisso. Né? A corrupção é um problema. Não dá para a esquerda dizer, não, a corrupção é só para botar o Lula na cadeia. Não, a corrupção tem que ser enfrentada. Né? É um problema para o país quando o dinheiro vai para a mão de quem? Do deputado, que vai levar as emendas para a sua região e com isso vai ter uma base eleitoral. Isso é errado, né? Tem que ser discutido. Além disso, investigação criminal e processo penal, temos que pensar sobre isso. A investigação, a impunidade é fruto da investigação. Se ela é mal feita, não vai ter indiciamento. Se ela é feita de forma ilícita, o processo vai ser anulado. Então, uma boa investigação é a base da responsabilização criminal. Se eu crio leis, mas não invisto na polícia investigativa, não resolve nada. Tá? Um mau inquérito ele vai levar a um processo que vai acabar
não tendo consequências do ponto de vista penal, a não ser a prisão preventiva. Aí depois, durante o processo, ele é anulado e aí vem solta o cara. Né? Cautelares no processo penal. Temos que pensar sobre isso. Funciona? Monitoração eletrônica, né? Isso pode ser útil, né? Em que circunstâncias? Quando cabe a prisão, e aí substitui. Quando talvez não caiba a prisão, mas aí vale a pena adotar uma cautelar. Não sei, né? É uma discussão que ainda está por ser feita, né? A questão de como essas cautelares podem ser úteis para dar efetividade à justiça num contexto de morosidade, inquéritos mal feitos, enfim, qual é o papel dessas cautelares no processo penal e as alternativas penais, que também envolvem monitoração. Tá? Eu e a Carol estamos discutindo isso na época da pandemia e constatamos que durante aquele período da pandemia, o Rio Grande do Sul colocou 6.000 pessoas em monitoração eletrônica. Tinha 200, 300 em 2019. 2021, 6.000. Ora, isso é uma novidade. É algo que tem impacto. Quem são? Onde estão? Como é feito? Né? Que resultados isso produz? Temos que pensar sobre isso. Né? E sobre essas coisas aqui que eu coloquei para finalizar, eu nem preciso falar para vocês. Né? Que é o fato de que enfrentar esses desafios é fundamental para a democracia brasileira. Né? O autoritarismo deriva justamente do não enfrentamento dos desafios da segurança pública, que não pode ser pensada desconectada da ideia dos direitos humanos, ou seja, de que eu tenho que aplicar a lei dentro da lei, né, para garantir os direitos das pessoas, mas eu preciso dialogar com a sensação social de insegurança. Eu preciso reconhecer que isso é um problema, que quem está aí fora está passando por aperto, não pode sair com o seu celular, não pode andar de ônibus, é estuprada, sofre violência doméstica e precisa de uma resposta para isso. Né? O pai que tem o filho na escola, num lugar dominado pelo tráfico, isso não é fácil, gente. São coisas que geram muita insegurança, muitos problemas. Né? Esses dias mesmo, a pessoa que trabalha na minha casa, ela chegou dizendo, olha, o meu filho hoje, o apartamento dele foi arrombado e roubaram um computador que eu comprei para ele de 6.000 reais. Ela trabalha como faxineira. E ela juntou dinheiro, 6.000 reais, o filho fez a faculdade de artes e fez mestrado. E aí arrombaram o escritório lá dele e levaram o computador. Imagine o que isso significa para a pessoa, gente. Não é um crime comum, um furto, sem violência, não. É algo que pesa na vida das pessoas. Né? Então a gente tem que reconhecer isso, não dá para minimizar isso. Quem só anda de carro, mora em condomínio, tem segurança, é uma coisa. Quem anda de ônibus, né, tá numa área de periferia, sem segurança privada, depende da polícia para poder chegar em casa, a situação é outra. Então temos que levar isso a sério. Não é falar sobre isso, não é, né, querer defender a polícia, o sistema penal, não. É simplesmente reconhecer que essas coisas aí são importantes. Ok, pessoal, estamos sobre a hora, mas é claro que eu preciso abrir para perguntas para que a gente possa encerrar. Não sei se é o caso, mas enfim, né, eu vou abrir então, pelo menos para uma ou duas perguntas, para que a gente possa encerrar esse nosso encontro de hoje. Fez sentido isso para vocês, pessoal? O pessoal da especialização que está começando, o pessoal da graduação que já tem, né, um debate tecnológico sobre essas coisas. Na verdade, o que eu procurei fazer foi trazer um pouco a minha trajetória como pesquisador e os temas que a gente tem trabalhado, inclusive muito em parceria, né, com as minhas orientandas, e que nos levam a ter uma série de possibilidades, inclusive em termos de uma agenda de pesquisa daqui para frente. É um tema que não se esgota, pelo contrário, né? E que, obviamente, que exige cada vez maior reflexão, interesse de pesquisa e etc. Né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eu fiquei pensando, professor, na questão do pós-neoliberalismo ali, né, e
que foi chamado primeiro do giro à esquerda, que foi dado na América Latina, porque vários países, né, passaram a ter governos de esquerda, e eu me lembrei de quando eu fiz meu mestrado lá no Uruguai, sobre o modelo uruguaio de regulação, né, que foi uma coisa que a Frente Ampla enfrentou depois de 3 governos, né, de 3 mandatos seguidos, e eles conseguiram resolver vários problemas sociais, né, e vários problemas de natureza econômica, mas eles não conseguiram reduzir as taxas de violência. Então, acho que isso mostra, assim, um pouco da tua fala, como o problema é meio mais complexo, assim, e a questão tem que ser enfrentada. Não é simplesmente uma questão econômica, né? Exatamente, né, Laura? E a esquerda tem dificuldade de olhar para isso, por quê? Porque eu posso dizer o seguinte: olha, por que que a violência permanece? Apesar do governo de esquerda, apesar de uma política mais social, é porque é capitalismo. E se é capitalismo, é baseado na exploração, tem gente vivendo em condições precárias, e isso vai gerar violência e criminalidade. E aí eu não enfrento o problema, né? Tem uma parte da esquerda que até está querendo enfrentar, que é uma esquerda, digamos, mais reformista e democrática, mas tem uma visão mais ortodoxa, que é quem está fazendo isso está a serviço do sistema, né? E aí, se está a serviço do sistema, no final das contas, acaba contribuindo para manter o mais do mesmo, ou seja, não se muda uma estrutura social. Ora, a época das revoluções acabou. Essa ideia de que uma revolução vai mudar tudo e aí tudo vai funcionar bem, a gente já tem uma experiência histórica suficiente para saber que não é assim que acontece, né? Um processo revolucionário, por mais bem intencionado que seja, não produz o paraíso. Produz sociedades complexas, conflitivas e com problemas que não podem ser reduzidos à propriedade privada dos meios de produção, né? Não é isso, não é esse o problema, até porque propriedade privada hoje, bolsas de valores, enfim, a forma como a mercadoria se transformou e como a renda e o capital hoje se organiza é muito diferente do que era no século XIX. Né? E para onde isso vai? Bem, podemos pensar, temos que pensar. Né? Porque, na verdade, pensar sobre isso é pensar sobre o futuro da social-democracia. Ou seja, qual é a viabilidade de uma esquerda democrática e que seja capaz de governar dentro do mundo globalizado e capitalista? O que significa isso? Faz diferença? Né? Para onde vai isso? Né? O Gramsci, que foi o cara que começou essa ideia, né, de uma esquerda reformista dentro da lei e disputando eleições, ele achava assim, bom, um dia a esquerda vai conquistar a hegemonia da sociedade e aí vamos ter o socialismo. Ora, essa ideia é uma ideia cada vez mais difusa. O que é o socialismo? O que é uma sociedade sem exploração econômica? Como ela funcionaria? Qual é o papel do Estado? No Marx, o Estado vai definhar e vai acabar. Mas nós já vimos que não é isso que acontece, pelo contrário, em sociedades, né, que tentaram acabar com isso pela força, o Estado cresceu, virou uma burocracia autoritária, não deu certo. Então, é isso, né? Essas experiências da esquerda na América Latina são experiências de governos que vão gerenciar a crise, que vão gerenciar a pobreza, a miséria, a desigualdade. Não é fácil fazer isso. Mas a pergunta é: temos como avançar em termos de nação para uma situação de melhoria da vida para toda a população? Ora, uma proposta de esquerda tem que ter esse conteúdo, melhorar a vida de todos. O Lula tem isso, né? O Lula, ele pode ter as suas críticas, a gente pode ter as críticas a ele, mas ele é uma pessoa que pensa dessa forma. A minha ideia é melhorar a vida de todos. Então, o cara que está lá na periferia, ele tem que poder tomar uma cerveja e comer uma picanha no final de semana. Isso que ele acha a vida, a utopia lulista, digamos, né? E para fazer isso tem que melhorar para todos, a economia tem que funcionar melhor, distribuir melhor a riqueza. Isso é capitalismo com, digamos, uma face humana, né? Distribuição de renda, né? Políticas sociais, Bolsa Família, né?
políticas de ação afirmativa para mulheres, negros. O caminho que ele propõe é esse, com todas as suas contradições, né? E mais ou menos foi isso que a esquerda latino-americana tentou fazer naquele período, mas a esquerda latino-americana da onda vermelha é uma esquerda muito marcada pelas ditaduras e por uma visão autoritária da política. Não é uma esquerda realmente democrática. Eles vêm, né, esses governantes dos anos 90 e 2000, de uma tradição stalinista, de uma tradição de luta armada contra as ditaduras, né, e que aí, de repente, se tornaram partidos, ganharam eleições e têm que governar. Tem muitas dificuldades para fazer isso, né? Hoje, o que se diz é que essa nova onda da esquerda na América Latina é uma onda rosa, né? Ou seja, uma esquerda menos, né, vinculada a essa perspectiva revolucionária e tal, e mais voltada para uma atualização da agenda política da esquerda, incorporando segurança pública. E aí se diz que o Boric seria um representante dessa visão mais moderna, que é quem tem chamado a atenção quando o Lula, por exemplo, diz: ah, não, porque a Venezuela não é uma ditadura, né? Não podemos nos meter com eles, porque afinal eles têm autonomia, é um país livre e está tudo funcionando, então vamos deixar que eles se resolvam. Aí o Boric diz: não, né? É possível ter indicadores que nos permitam dizer que um país não é uma democracia, e a Venezuela não é uma democracia, porque não há divisão de poderes. Não adianta ter judiciário se queimando o executivo, que é o que o Bolsonaro queria fazer no Brasil, né? Aí não existe democracia, então não dá para fazer isso, e esse é um problema do Lula, né? O Lula é um cara que tem essas visões e tal, mais, digamos, reformistas, mas a cabeça dele é de um político de esquerda tradicional, que tem os seus ditadores de estimação. Se é de esquerda, é legal, né? Cuba, muita gente foi para lá na ditadura, Cuba apoiou a esquerda brasileira, então não podemos criticar Cuba. E aí a gente vai para Cuba e a oposição está na cadeia, né? Então, bem, tem coisas que não podem ser, que têm que ser superadas nessa tradição, né? Me parece que esse é o ponto, e uma das questões é lidar com a segurança pública, trazer a polícia. Ó, vamos discutir. O Zé Vicente começou a fazer isso lá em 95, quando eu fiz minha especialização, militantes de direitos humanos e policiais na mesma sala. Quando ele fez isso, porra, ninguém fazia, né? Agora, bem, já é uma coisa que se tornou mais comum, mas agora nós vivemos uma nova onda de divisão, porque agora todo policial virou defensor de um certo governante, né? Então, bem, são marchas e contramarchas, mas não tem saída. Se eu acreditar que discutir com a polícia e querer melhorar é ser a favor do sistema, enfim, se render ao sistema, bom, então realmente não tem muito o que fazer. Vamos esperar a revolução que um dia vai acontecer e vai mudar tudo. Como eu não acredito nisso, bem, eu converso com a polícia, oriento policiais, procuro, né, através do Fórum Brasileiro, trabalhar para melhoria das instituições. Me parece que esse é o caminho, pelo menos, né? O nosso horizonte enquanto geração é esse. Se daqui a 20, 30, 40 anos as coisas mudarem, bom, a gente discute de novo, né? Se houver uma crise ambiental que vai levar a um grande número de mortes, extermínio, e as sociedades humanas vão ter que se organizar de outra forma, isso pode acontecer. A história é dinâmica, mas nesse momento ainda me parece que o melhor é apostar nas instituições democráticas como caminho para a melhoria de problemas sociais como esses que eu apresentei aqui. Certo, gente? Eu acho que já me estendi demais, né? E eu queria, então, novamente agradecer a presença de vocês. Acho que foi, para mim, foi uma experiência bem gratificante, né? Poder apresentar para vocês a minha agenda como pesquisador, conectando essas temáticas. E vocês sabem que eu estou à disposição no grupo, na especialização, na graduação, com os colegas pesquisadores de outros contextos, né? Para continuar fazendo esse debate em outros momentos. Certo, gente? Obrigado. Obrigado aos que acompanharam aqui pelo Zoom.
Boa aula.